E gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todo mundo esteja firme aí e com as atividades em dia, né? Então, hoje a gente vai começar um novo assunto, um novo capítulo, e é o capítulo 3 da nossa apostila. E a gente vai falar sobre o romance. Antes de falar sobre o romance como uma narrativa ficcional, como um texto, eu tenho que deixar bem claro que quando a gente fala de romance na literatura, a gente tem que prestar bastante atenção se a gente está falando do romance que todo mundo conhece, como uma história de amor, ou como um romance sendo um texto narrativo. Ele faz parte, o romance, a palavrinha romance, ele designa um texto, ele nomeia um texto que faz parte do gênero narrativo. Vocês lembram quando a gente falou da teoria dos gêneros literários e a gente vai rever isso hoje? E o romance, ele é um tipo de texto dentro do conjunto narrativo. Mas vamos lá, colocando bastante atenção nisso aí e anotando no caderno, beleza? Anota essa diferença para não ter confusão. Muita atenção. Antes de começarmos a falar do romance, tem que ficar bem claro que vamos tratar aqui de um texto literário narrativo. No nosso dia a dia, quando dizemos romance, estamos nos referindo a uma história de amor. Porém, na literatura, romance é um texto literário que pode ter diferentes temas, como veremos mais adiante. Então, guarde isso. Quando nós dissermos romance nas nossas aulas, provavelmente estamos falando de um texto. Por que eu falo provavelmente? Porque existem sim histórias que têm o tema romântico, mas não necessariamente são romances. Deu para entender? Eu, por exemplo, posso ter um conto romântico, posso ter uma fábula romântica. O romântico, o romance, assim, como tema, também pode aparecer dentro do romance texto literário. Então, para ficar bem claro, o romance é um tipo de texto que está dentro da esfera do conjuntinho do gênero narrativo. E ele, junto com o conto, junto com a novela literária, junto com a fábula, vai fazer o conjunto do gênero narrativo, certo? Então, a partir de agora, a gente tem que diferenciar quando a gente está falando romance como tipo de texto literário ou quando a gente está falando romance como tema de um texto, certo? Vocês já vão entender mais detalhado quando a gente entrar na classificação do romance, porque a gente vai ver romances policiais, romances misteriosos, romances de aventura, que são tipos de texto com o tema específico de cada classificação, beleza? Então, quando a gente está falando aqui agora de romance, a gente está falando de um tipo de texto literário, beleza? Ótimo. Então, anotou isso no caderno? Isso é muito importante para a gente começar, hein? Primeira coisa, então, a gente vai rever a teoria é, é, do gênero literário, né? A gente tem basicamente três tipos de gênero literário. Então, a gente tem o narrativo, tá aí. Dentro do narrativo tem um épico, mas não se preocupem com o épico, tá? Dentro do narrativo, a gente tem aí que a gente vai começar a destacar junto com o romance, o gênero lírico, que é o gênero da poesia, do poema, e o gênero dramático, que a gente acabou de sair, que é o gênero dos textos teatrais. Beleza? Então, são basicamente três tipos de gêneros literários e o romance está dentro aí do conjunto do gênero narrativo. Beleza? Tá vendo esse conjunto aí que tá até grifadinho pra gente, o narrativo? Pois é, o romance, como tipo de texto literário, tá dentro desse conjunto aí destacado para vocês. Então, é bom a gente registrar de novo esse diagrama de gêneros literários e destacando
o gênero narrativo e dentro dele escrever o romance. Beleza? Dentro do conjunto narrativo, escrevam aí romance, que é um tipo de texto que a gente vai destacar a partir de hoje. Beleza? Então, o que tem em cada gênero? Isso aí a gente já viu, só para deixar bem claro e inserir qual ponto da literatura que a gente está tratando aqui nessa teoria. Tá vendo aí o gênero narrativo ficcional? E eu destaquei o romance. Junto com o romance, existem outros tipos de textos narrativos, como o conto, a novela, a fábula, lenda, o mito, parábola. O romance é um desses tipos de texto que estão dentro do gênero narrativo. Beleza? Então, acho que agora está bem claro e a gente pode começar a introduzir o gênero romance. Então, para começar, a gente tem que distinguir os textos do gênero narrativo que está dentro aí, o romance, dos outros tipos de texto, tá? Dentro do gênero narrativo, o romance, ele tem que ter um objetivo de contar uma história, narrar uma história. Então, o romance, ele tem esse objetivo de narrar uma história. Como um texto narrativo, ele conta a história, porém, ele é diferente dos outros tipos de textos também dentro do gênero narrativo. Por quê? O romance é mais desenvolvido, o romance é mais detalhado, ele tem mais personagens, ele tem um tempo maior de desenvolvimento dos fatos narrados, ele tem mais espaços dentro da trama, então ele é um gênero, um tipo de texto bem desenvolvido. Tá aí a diferença entre o conto, vocês sabem que o conto é bem pequenininho, a gente pode tomar como exemplo o conto de fada, que todo mundo conhece. O conto é bem pequenininho. E a novela é o tipo de texto que a gente mais lê, porque ele é médio. O romance são textos maiores, são textos mais detalhados. Um exemplo de romance que todo mundo conhece é o Harry Potter. Ele é um romance de aventura, ele é um romance fantástico, que tem aí um tema aí de fantasia, mas ele é um romance. Por quê? Ele é detalhado, ele tem todos os detalhes dos personagens, dos ambientes em que a trama é passada, então ele tem muitos detalhes, por isso ele é um romance. Tudo bem? Nesse primeiro contato, pode soar diferente para vocês essa palavra romance, mas vocês já vão acostumar o romance como um texto literário, beleza? Então, Harry Potter é um exemplo de romance. O romance também, como um tipo de texto narrativo, ele tem que apresentar os 5 elementos da narrativa. Eu não sei se vocês já sabem, mas eu já falei sobre os 5 elementos da narrativa com vocês. Para relembrar, quais são os 5 elementos? Enredo, narrador, tempo, espaço e personagens. Qual é a diferença desses 5 elementos da narrativa dentro do romance? Ele é bem detalhado, ou seja, todos os elementos da narrativa são bem desenvolvidos. Por exemplo, eu tenho um enredo grande, com uma trama grande, com várias histórias paralelas. O narrador pode variar. Eu posso ter um narrador em primeira pessoa, depois trocar para segunda, para a terceira pessoa em um outro capítulo e assim vai. O tempo, ele é bem amplo. Eu posso pegar um personagem, como acontece em Harry Potter, e pegar ele de uma idade e até amadurecer junto com ele, e em outra idade. Vê? Um tempo é bem espaçoso. O espaço é bem detalhado. Eu tenho todos os detalhes dos espaços e eu posso ter vários espaços. Eu posso ter escola, eu posso ter a casa dos tios, eu posso ter a casa do amigo, eu posso ter vários espaços dentro do romance. E o personagem não preciso nem te falar. Além de ter vários detalhes dos personagens, eu tenho variados personagens dentro do romance. Beleza? Então, o que vai diferenciar o romance dos outros tipos de texto narrativos
é que ele é bem detalhado. Ele é muito grande em comparação aos outros tipos de texto narrativo. Beleza? Eu acho que está ficando mais claro, não é? Vamos lá. Um exemplo. O exemplo que a apostila traz para abrir o gênero, o tipo de texto do romance, tá? Para abrir o estudo sobre o romance. Ele apresenta na página 74, 75, e a gente já vai ver isso, um trecho do livro Capitães da Areia. O Capitães da Areia, ele é um romance, ele é um livro do escritor baiano Jorge Amado. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Jorge Amado, destaquei um pouquinho aqui para vocês, para a gente começar a ler Capitães da Areia, um trechinho de Capitães da Areia e fazer as atividades. Muito bem, Jorge Amado, ele nasceu em 10 de agosto de 1912, lá no sul da Bahia. Ele foi filho de um fazendeiro muito rico, então ele já tinha aí uma vida privilegiada, ou seja, ele tinha contato com a literatura, contato com livros, beleza? Ele publicou seu primeiro romance, sua primeira história narrativa detalhada, ou seja, seu primeiro romance, em 1931. E casou-se em 1933 e teve uma filha. E aí, nesse mesmo ano, ele publicou o seu segundo romance. O Jorge Amado é interessante que ele sempre vai escrever sobre aquilo que ele conhece bem. Então, ele vai escrever sobre a Bahia. Os romances dele, os livros dele, se passam em uns ambientes que ele conheceu. Então, aí tem um retratinho de Jorge Amado um pouco mais novo e aqui já um pouco mais velho, tá? Eu sei que eu tô tampando, mas depois eu disponibilizo esse slide para vocês e eu tenho um link, nesse slide tem um link ali embaixo, se vocês quiserem mais informações sobre Jorge Amado, sobre os livros de Jorge Amado, os romances de Jorge Amado, é só acessar o site da Fundação Jorge Amado, que aí eu deixei para vocês um link, tá? Posso passar também na instrução dessa aula. Muito bem. O Jorge Amado escreveu Capitães da Areia, que é o que a gente vai ler um trechinho, em 1937, tá? Então ele vai escrever Capitães da Areia com um enfoque muito interessante sobre os meninos abandonados. Então, o Capitães da Areia fala sobre meninos que se juntam, né, meninos abandonados que se juntam para sobreviver nas ruas de Salvador, tá? O Capitães da Areia, então, eu tenho duas capas diferentes aí, e ele foi publicado e foi editado várias vezes, tá? É interessante pensar que ele tem um grupo de protagonistas, não é um só, um personagem principal só. Ele é um grupo de protagonistas e cada um desses elementos desse grupo de jovens abandonados, de meninos abandonados, tem características específicas. Então, ele é bem desenvolvido, a gente conhece, é como se a gente entrasse na vida desses meninos. Então, vamos lá para o livro? Vamos começar a falar do romance dentro da apostila também. Abram aí para mim a apostila na página 72, tá? É a abertura do capítulo. Opa, já vai voltar. É a abertura do capítulo. E que a gente tem, antes de ingressar na leitura de Jorge Amado, a gente tem na abertura do capítulo, aqui já tem aí na página 74, o trechinho de Capitães da Areia, só voltar aqui um pouquinho. Antes de começar a introdução, ele tem um lembrete muito importante aqui que eu quero que vocês destaquem algumas coisas também. Tá todo mundo aqui comigo? Na página 73, beleza? Aí tem um quadro muito importante. Você já ouviu falar em narrativas, não é mesmo? O termo narrar, derivado do latim narratio,
significa o ato de contar histórias reais ou fictícias. Existem muitos gêneros textuais narrativos, e nesse capítulo você conhecerá um dos mais comuns e mais antigos, que é o romance. Muito importante aqui, isso que a gente já conversou no início dessa aula. Os textos narrativos são muitos. A gente tem o conto, a fábula, a novela, e dentre esses tipos de textos narrativos, a gente tem o romance, beleza? Agora é importante. Com certeza você já ouviu essa palavra, mas saiba que romance não diz respeito apenas àquelas histórias românticas envolvendo os casais apaixonados. No sentido que vamos trabalhar aqui, podem grifar. No sentido que vamos trabalhar aqui, romance é um termo usado para definir um gênero textual, ou seja, um tipo de texto que envolve textos cuja estrutura narrativa é mais complexa, é mais desenvolvida, beleza? Do que os outros tipos de texto narrativos. Beleza? Então, bem claro isso, está destacado na apostila, está destacado no caderno, então não temos dúvida mais sobre isso, tá? Quando a gente fala romance, e nesse contexto de literatura, a gente está falando de um tipo de texto narrativo, ok? Então, vamos começar? A primeira aqui a gente tem, como eu falei para vocês, um trecho do livro Capitães da Areia, de Jorge Amado. A gente já começou a falar de Jorge Amado e agora eu quero que vocês leiam esse trecho aí que está na página 74 e 75. Observem que, apesar desse ser um trecho bem pequenininho de um livro, ele já tem características desse desenvolvimento dos 5 elementos da narrativa. Então, é importantíssimo agora, nesse momento, que você pare o vídeo e leia o texto da página 74 e 75. E a gente já volta para discutir sobre ele, tá? Então, esse trecho, ele fala especificamente sobre o lugar onde os meninos abandonados acharam para passar as noites, né? E apresenta para vocês também o líder desse grupo, que é o Pedro Bala, né? O Pedro Bala, que era muito mais ativo, sabia planejar os trabalhos, sabia tratar com os outros, trazia nos olhos e na voz a autoridade de chefe. Então eu tenho um desenvolvimento, tenho um começo de desenvolvimento de quem vai ser esse líder desse grupo, que é o dos meninos abandonados de Salvador, que tem o nome de Capitães da Areia. Quem eram os Capitães da Areia? Eram os meninos abandonados que viviam nas ruas de Salvador, né? E eles praticavam aí pequenos furtos, pequenos delitos para sobreviver, certo? Então, vamos. Claro que não tem como a gente fazer ainda as atividades orais, então eu peço para vocês, claro que vai ajudar muito, até para vocês fazerem a atividade que eu vou pedir para vocês fazerem, a atividade oral vai ajudar demais. Mas, como a gente não tem como discutir, pelo menos por enquanto, façam aí na apostila mesmo anotações de pontos estratégicos das perguntas. Então, anotem aí pontos que vão ajudar também nas atividades de interpretando, beleza? Então, agora que a gente já viu, vocês já leram o texto das 74, 75, e tá fresquinho na memória de vocês, ele fala sobre o trapiche, ele fala sobre o Pedro Bala, né? Como ele conseguiu o status de líder. Façam as atividades interpretando, beleza? Façam aí as atividades interpretando da página 76, que na próxima aula a gente já começa corrigindo essas atividades, beleza? Para a gente aí continuar a falar sobre o romance, a falar sobre a estrutura do romance, mais especificamente entrando em todos os elementos da narrativa e como eles se apresentam no romance, beleza? Então é isso. Façam as atividades e aí a gente já volta com a correção deles no próximo vídeo a gente já começa corrigindo, tá? Então um beijo para vocês. Façam as atividades e leiam os livros. A leitura tem que estar
aí ativa, né? A leitura ativa dos livros que vão ser cobrados logo quando a gente voltar a se encontrar, beleza? Então, um beijo para vocês.